Fala pessoal, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais um podcast. Tava com saudade de falar isso, né? A mais um TS Cash. Eu não sei se você tá percebendo um furacão chegando aí, mas hoje tá chegando um furacão de vendas aqui, que eu tô recebendo com muito carinho. Uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer hoje, mas que já ganhou o coração de todo mundo aqui, que é a Débora. É uma pessoa que está por trás de muitos movimentos legais, movimentos que você já viu, que você conhece, que você já admira, e você às vezes nem percebe que é a Débora que organiza essas coisas. Então, é um privilégio hoje estar aqui voltando, né, com o TS Cash. O último TS Cash foi gravado no Cape, na região de Boston, nos Estados Unidos, e agora a gente está gravando aqui na sede do TS com uma convidada mais do que especial. Seja bem-vinda, Débora. Uau, nossa! Gente, muito obrigada. Eu que estou muito feliz. Feliz, impressionada, né, com tudo. Acabei de conhecer toda a estrutura aqui do TS e estou muito empolgada com isso. E gratidão, gratidão pela recepção. Empresa linda, colaboradores incríveis, né? Então, assim, estava ansiosa para esse dia, viu? O pessoal falou bastante, então já Então, acompanhava. que Então, muito maravilhoso. legal, um prazer, um A privilégio gente mesmo. que tá feliz. E hoje, agora a gente conversou. Será que vai ter conversa ainda para podcast, Davi? A Haja gente, a resenha, gente né? conversou pra caramba nos Sim. bastidores. E agora, a gente quer saber, né, o Renan, eu quero aproveitar para aprender aqui, quero aproveitar para conhecer um pouquinho mais a sua história. E eu quero também que tudo isso sirva para que todo mundo que acompanha o TS Cash tenha ensinamentos, tenha aprendizado, enfim. Eu vou fazer uma pergunta primeira de tudo. O que a Débora faz hoje? Depois a gente vai emendar em quem é a Débora. Beleza? O que a Débora faz hoje? Pra galera ficar antenado aí. Legal. Bom, nós temos uma empresa, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco dos produtos, mas que nós ajudamos empresários a atrair mais clientes, aumentar faturamento e implantar processos comerciais. A gente vê, Renan, que as empresas elas precisam organizar para crescer Uhum. e elas precisam crescer organizando, né? Uhum. Esse é o ponto. Então, muitas empresas estão crescendo de forma desorganizadas e elas não conseguem atrair esse cliente. A gente fala que a gente tem uma metodologia que a gente não ensina só a vender. A venda é um detalhe, mas a gente ensina o cliente desejar comprar de você. Então, Uhum. ele pede para comprar de você. Nossa, bonito isso. Fala É. mais um pouquinho, vai. Vendas é um tabu para muitas pessoas. Né? Uhum. Elas, por quê? Porque vamos pensar, né? Nós somos vendedores. Sim. Então, quando você pensa em vendas, você fica um pouco ressabiado. Poxa, vão me empurrar algo, né? Vão, de repente, mentir alguma coisa. E a gente mostra que vendas é relacionamento. Vendas é o ato de se relacionar. E um pouco daquilo que a gente estava conversando. Se você tem um produto, um serviço, seja ele qual for, e que é capaz de transformar alguém, você precisa vender mais. Uhum. Você precisa levar isso para mais pessoas. Então, isso eu faço há 26 anos. 26 anos, eu tenho 44 anos hoje, com 17 Jovem, hein, gente? anos. Jovem. Jovem. E, na verdade, parece muito mais jovem, viu? Ah, muito obrigada. Já é meu melhor amigo, já. Ah, mas eu, com 20 anos, eu já tinha um time como CLT de 100 pessoas, entre vendedores internos, externos e representantes comerciais. E passando por algumas empresas, né, até mesmo a do Geraldo Rufino, eu fui gerente comercial lá, com 20 e poucos anos, eu percebi que eu poderia fazer aquilo para muito mais pessoas. Uhum. O que eu fazia de planejamento estratégico, de organização de setores, de implantação, eu poderia fazer muito mais. Então, hoje nós temos uma estrutura de consultoria, de mentoria, então é uma esteira de produtos, mas para atender tanto o grande. Então, a gente teve uma transportadora, por exemplo, que entrou em contato com um faturamento de 700 milhões mês, e ela precisava chegar em 1 bi. Uhum. Mês não, ano. E ela precisava chegar em 1 bi. Então, ela precisava de um plano estruturado para que em 3 anos ela chegasse em 1 bilhão. Então, é um pouco disso que a gente faz, a organização das empresas, de cultura, de departamentos. Eu vou explicar um pouquinho até mais para entender. A gente tem uma agência de marketing também com o mesmo viés
em fazer com que os clientes, né, tenham o foco de vendas. É uma agência de marketing com foco em vendas, não foco só em brand. É um foco em geração de leads. Né? Temos agora, no ano passado que a gente começou, uma empresa de inteligência artificial, que é todo relacionado ao que a gente faz. É vendas para médicos. Então, é o atendimento de forma de inteligência artificial, só que eu treino o robô. Então, ele tem a nossa metodologia, a nossa forma de abordagem, a nossa forma de convencimento para que aquela pessoa realmente ela possa vir até o consultório, até que é mais focado em médicos, ir para o consultório, ir nas consultas mesmo, né? Fazer os procedimentos, porque ela não só convence, mas ela vende. Que legal. Então, a gente tem um pouco disso e palestras, treinamentos, mas sempre com o foco de fazer com que o empresário possa crescer um pouco mais. Nossa, parabéns. Você tá vendo que hoje vai somar muito aqui, viu? Esse podcast promete. Ó, e aí... E esse a gente tá falando de tudo que é técnico da Débora, né? De tudo que a Débora faz como empresária, como alguém que serve a sociedade ali. Mas quem é a Débora na essência? Uau. Bom, Débora veio de Jaú, olha só, que delícia. Quando eu cheguei aqui, eu falei, olha que delícia, passando ali na frente do SBT. Tô sabendo que tem gente que gosta de lanche da Karina, do saquinho branco. Ah, mentira que te contaram. É, então, tô sabendo. Eu já tava feliz por isso. Ah, delícia, delícia. E eu nasci em Jaú. Tanto que eu passei ali na frente do SBT, meu pai trabalhava lá, né, de motorista na época, saiu de lá como cinegrafista. E eu nasci aqui em Jaú e com 11 anos eu fui para São Paulo. Eu falo que o bichinho do empreendedorismo já me pegou aqui, né? Eu vendia geladinho na minha casa, vendia geladinho ou trocava por papel de carta, né, com as amigas. Muitos não vão nem saber o que é isso, né? Mas tudo bem. E aí, indo para São Paulo, eu comecei a fazer cesta de café da manhã ali com a minha mãe. Cesta de café da manhã, a gente fazia banners ali para o pessoal. E a Débora, ela é pensando na Débora, né? É uma pessoa focada. Eu posso te falar, Renan, que assim, eu não gosto de desviar nem para a direita nem para a esquerda daquilo que eu quero e preciso fazer. Quando a gente foi para São Paulo, e quando eu tinha uns 16 anos mais ou menos, o meu pai faleceu. O meu pai tinha apenas 37 anos de idade. Teve um câncer muito de repente, então que foi muito rápido, né? Se hoje é, imagina, há mais de 25, 27 anos. E aquele acontecimento fez com que gerasse em mim algo que eu lembro que eu falei assim, eu preciso ser uma fortaleza. Eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso ajudar meu irmão, 4 anos mais novo. Então, não me vi no direito nem de chorar. Eu falei, eu preciso estar forte, eu preciso cuidar deles, eu preciso ajudar com que realmente isso venha acontecer. E eu preciso mudar a realidade da minha família. Eu preciso mudar a realidade da minha casa. E para mim, a realidade só iria mudar com 2 coisas, né? Com 3. Deus, em primeiro lugar, não abro mão de absolutamente nada relacionado a isso, com trabalho e estudo. E foi um pouco disso que eu fui buscar. E nesse decorrer, hoje a Débora, né? A Débora é uma menina, né? Com 44 anos, mas uma menina, tá? Uma menina casada, né? Eu tenho 22 anos de casado. Parabéns. O meu primeiro namorado, né? A gente começou muito novo, 22 anos de casado, 27 anos juntos, com 2 filhos maravilhosos, né? A Bia e o Vitor, a Bia de 17, o Vitor de 10 anos. E com sonhos em fazer aquilo que o Senhor me colocou para fazer, que é no mundo corporativo poder enraizar um pouco de princípios, que é isso que eu acho que o mundo, que o mercado precisa hoje, é o que eu vejo, e mostrar que você pode ter uma empresa, você pode crescer, mas sendo muito honesto, de você ser muito fiel naquilo que você deseja, que você quer. Então, resumindo assim, né? Não sei, mas o que eu considero é uma menina que é apaixonada por Deus, apaixonada por Deus. Amém. E que
assim, não é que eu não sonho com grandes coisas, eu sonho com muitas coisas, mas eu sonho muito mais com os sonhos dele pra mim do que qualquer outra coisa, sabe? Nossa, parabéns. E aí, vamos ver se eu peguei um pouquinho da história. Com 11 anos, você foi para São Paulo, Sim, deixou de comer lanche aqui em Jaú, pois é. então, né? Aí foi para São Paulo, com 17 anos você perde seu pai. Você tá 22 anos casada, Sim. tem 2 filhos. E aí, quando você chega em São Paulo, Uhum, você acha que você cresceu um pouco lá. Quando é uhum. que você se deparou, por exemplo, com as vendas? Porque hoje você ajuda muitos empresários com isso. Sim. Mas quando que você percebeu que você estava no caminho certo relacionado a vendas? Quando essa chave virou para você? Quando meu pai faleceu, eu tinha 16. Quando ele faleceu, eu falei, eu preciso trabalhar. Então, ajudava minha mãe ali, né? E, poxa, você é novinho também, né? Acho que você não vai nem saber. Você sabe o que que é telemensagem? Sei. Sabe, você é da época da Opa, aquele negócio que telemensagem? o povo passava vergonha pra caramba. Pois eu era a garota telemensagem com 14 anos. Eu que ligava na casa das pessoas e falava: Olá, eu tenho uma mensagem para você. Eu que Por falava. isso que você é meio locutor assim? Pois é. E já começava a trabalhar ali, então eu era comunicação. Total, a pessoa ligava, falava assim: olha, queria uma mensagem, porque é aniversário, é casamento, ou meu marido foi embora, preciso que ele volte, né? E eu já começava ali com as informações. Quando meu pai faleceu, eu falei: eu preciso trabalhar CLT registrada, eu preciso ajudar na minha casa, né? E aí eu fui procurar emprego. E um belo dia, encontrei o senhor José Oller Viudes. Eu conversando com ele, não tinha experiência. Tinha da cesta de café da manhã, tinha ali da telemensagem. Eu comecei a contar o que eu sabia para ele, né? E ele falou o seguinte para mim, Renan: Débora, eu não sei se vai dar certo, mas você fala tanto que eu acho que eu vou te colocar num departamento chamado prospecção. Nossa. Boa sorte. Desse jeito. Foi tomar portada na cara. Pois é. E eu falei, o que será que é isso? Mas eu já gostei, tenho um emprego, né? Prospecção, o nome é bonito, né? Exato, não bonito, adorei isso. E Débora, com 17 anos, entra nesse departamento de uma empresa que fazia importação de papéis especiais e trabalhava com toda a parte de engenharia, de AutoCAD. Entregaram para mim um computador, um telefone, uma lista de clientes e falou: liga. Eu liga e falo o quê? Faz o quê? Falei assim: não, você Só tem liga. aqui esses papéis e você tem que vender. Eu falei: meu, e agora? O que que eu vou fazer? E eu lembro que eu tinha uma supervisora, Renan, que ela falou o seguinte pra mim: Débora, eu vou te ensinar 2 vezes. A primeira e a segunda para tirar dúvida. Não me pergunte mais. Eu tinha tanto medo dela que eu não perguntava nunca, né? Nunca. E eu lembro certinho, com 17 anos, eu em acampamento da igreja, com um monte de livro, tentando aprender alguma coisa que eu nem sabia o que era. Porque eu falo que hoje, né, tá Chat muito mais GPT tá fácil. aí, Ah, né? É você acha? Se tivesse na louco. minha Para com época. isso. Significa que você que é empresário, que fala que não sabe nada, é porque você é um bunda mole, na verdade. Exato, exato, Porque tem exato. muito recurso Sim, hoje, né? sim. Mas bora lá. Aí você chegou naquele acampamento da igreja, aquele monte de livro, deixou ligar, fazer uma Não, prospecção. e o que você falou é tão real que hoje eu fico imaginando, falei, pessoal, se eu tivesse Google, se eu Nossa. tivesse ChatGPT, internet, rede social, meu amor, eu não ia É. ser o furacão das vezes, eu ia ser o tornado Au, das vendas. aí sim, hein? Mas, e aí o que que eu tinha? Eu tinha algumas Barças, ai, muito velha, né? Que absurdo. Mas eu tinha Barças ali. O único palestrante, a única pessoa que falava de vendas era chamado Daniel Godry, que falava de bola murcha, bola cheia. Nossa, e era bom, hein? Ele era Ele muito era bom. muito O da bom. escada, né? Aham. O vendedor Assisti pitbull, muito vendedor vídeo gato. do Daniel Godry. Era a única coisa, a única forma que eu tinha. E eu tinha como fazer uma prospecção através de algo chamado lista telefônica. As páginas amarelas, tá? Nossa. Era esse tipo de desafio. E, e eu lembro, Renan, que naquela empresa tinha muitas pessoas, eram mais ou menos 5 supervisores não, eram 4 supervisores com 5 pessoas em cada grupo, né? Squad que a gente chama hoje.
E eu lembro que as pessoas faziam apostas de essa não vai durar 3 meses. O outro, "Ih, imagina, fica 2 meses só. E fazendo aposta. Só que, Renan, Fazia quantas ligações por dia nessa época? esse era o ponto principal. Eu não tinha a habilidade que eles tinham. Eu nem sabia o que eu estava fazendo direito. Eu não tinha o conhecimento que eles tinham. Mas eu falei assim: eu tenho garra, eu tenho força. Então, enquanto eles faziam 30, 40 ligações, eu fazia 120 ligações por dia. 120 ligações. Era um não atrás do outro, era um não atrás do outro. Só que assim, eu tinha uma motivação. Eu precisava, Renan, levar aqueles R$ 400 para dentro da minha casa para ajudar a minha família, porque assim, meu pai faleceu, a gente não tinha, meu pai não cuidava de, poxa, pagar INSS, a gente não tinha pensão, não tinha nada. Então era só minha mãe, meu irmão com 12 anos de idade. Então eu precisava levar aqueles R$ 400 para dentro da minha casa para poder ajudar minha mãe. Então, eu, eu não podia olhar para o lado. Eu não podia ouvir o que as pessoas estavam falando. Eu não podia ser influenciada do lado negativo de ela não vai conseguir. Eu não tinha escolha. Eu tinha que conseguir. Sabe quando você se vê em um momento que você fala assim: eu não tenho escolha, eu tenho que dar certo? Uhum. É isso. É exatamente isso que aconteceu. O empresário passa por vários momentos É. como esse. Exato, exato. Só que isso me fortaleceu demais para a vida, Uhum. da forma que eu enxergo o mundo hoje, de não olhar para nenhum dos lados, né? De não olhar para as pessoas. E até quando eu falo hoje com um colaborador ou com essas pessoas mais novas, eu falo assim: por que você está se influenciando para o lado negativo? Por que você está ouvindo, deixando com que você seja alimentado com algo que não vai te levar para frente? Foca naquilo que você quer de verdade. Então, e eu comecei a ligar, ligar, ligar. 2 meses depois, 2 meses, tá? Eu recebi o meu primeiro sim, 120 ligações por dia. 2 meses depois. Renan, quando eu ouvi aquele sim, eu não sabia nem o que eu tinha feito para ter o sim. Eu não sabia nem por que ele estava comprando comigo. Mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu falei: eu tenho que continuar, eu tenho que continuar. E aquilo começou a crescer. Aquela lista que já tinha passado 3, 4, 5 pessoas e não ter conseguido nada, eu comecei a ativar, eu comecei a vender e eu me sentia, né? Eu comecei a fazer cálculo. Eu queria saber se eu estava vendendo mais num lugar do que no outro. Eu nem sabia que isso se chamava curva ABC, que nada disso. Eu achei que eu estava inventando, né? Ali. Uhum. E eu comecei ali a organizar. Passado um ano, eu já com 18, teve uma promoção dentro da empresa onde era um outro local ali, onde que o pessoal poderia se candidatar internamente, né, para assumir que era uma lista mais potencial. E aí teve essa seleção interna e eu não me candidatei. Seu José Oller volta e fala assim: Débora, por que você não está fazendo parte da essa autocandidatura para a vaga? Eu falei: não, eu tenho só um ano de empresa. Aí ele falou: então, ok, eu estou fechando a vaga e eu estou colocando você. E ele falou: eu quero só que você faça exatamente o que você fez nessa lista ruim, que eu sei que é ruim, exatamente nesse lugar maior. E aí me veio um outro aprendizado. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Amém. E ali, Renan, eu comecei a atender, e começou a crescer. E realmente, com 20 anos nessa empresa, não existia mais essas 4 supervisoras com os times. Eu já cuidava de todo o time, mas um time muito maior, onde a gente tinha 100 pessoas, e sendo 20 vendedores internos, 80 representantes comerciais. Ali eu já treinava 200 PDVs. Foi ali que eu comecei, com 20 anos de idade, a dar, não era palestra, eram treinamentos, né? Mas comecei a dar treinamentos. Mas também era algo que eu trabalhava sem parar mesmo. De sábado a empresa nunca abriu e eu ia todos os sábados. Eu ficava das 8 às 18 para poder olhar planejamento, e de domingo eu ia para casa do seu José Oller com a esposa dele, com a Joseli Valese. Eu ia para casa deles para aprender a fazer planejamento estratégico. E foi dali que começou. Então eu falo que eu fui jogada em vendas.
E que delícia que eu fui jogada em vendas, porque eu comecei a ter visão de empresa. Então, depois eu fiquei 7 anos naquela empresa. Aí eu trabalhei em poucos lugares, depois eu já fui para o empreendedorismo, mas com bastante tempo, né, nos lugares. Então, saindo dessa empresa, eu fui para uma outra para desenvolver um projeto. Era um projeto de expansão, de lançamento de produtos. Então, era vendas, mas com planejamento, com organização. E até chegar, né? Depois conta essa história da empresa do Geraldo e ter a nossa empresa. Então, hoje, por exemplo, na nossa empresa, para até entender um pouquinho mais do que a gente faz, outubro de 2024, outubro de 2023, eu estava num mastermind. Esse mastermind do Roberto Justus. E ali, algumas pessoas já me conheciam, né? Já tinha acontecido o furacão das vendas. E chegou um empresário na minha frente. Esse empresário grandão, enorme, ele sentou e falou assim: "Você é o furacão das vendas?" Eu falei: "Sou." Ele falou: "Eu tenho um problema para você." Ele falou: "Eu tenho 16 empresas e em uma das empresas é um grupo que fica em São José do Rio Preto, chamado Invictus, que é colégio EAD e faculdade. Eu tenho um problema enorme. Comprei essa empresa e tem 3 anos. Eu coloquei 9,5 milhões, quase 10 milhões de reais. E todos os meses eu aporto 450 mil reais todos os meses porque ela não se paga." Ele falou: "Eu não sei o que fazer. Todos os outros negócios dão lucro, acontece tudo, e esse não vai. Não, eu não sei o que fazer. Única coisa boa, tá num lugar bom, que é bem numa avenida principal. Agora, eu tenho 96 colaboradores desmotivados, a empresa não está organizada, os alunos não querem ficar, os pais não querem que fique, eu não sei o que fazer." E aí eu estava com uma cartolina, assim, grande, que eles tinham feito uma dinâmica, e eu falei o seguinte, comecei a perguntar várias coisas, sobre público, sobre mercado, sobre várias coisas ali para ele. Fiquei uns 15 minutos só fazendo perguntas. E ali, quando terminou, eu falei assim: "Bom, por que que você não transforma o seu negócio em uma escola voltada com a visão do empreendedorismo, principalmente por causa do local que você está, da cidade que você está, com 5 pilares: network, empreendedorismo, gestão financeira, inteligência emocional, e você vai trazer startups para dentro da sua empresa para que possa ver os projetos dos seus alunos para compra futura." Aí ele olhou: "Mas como que eu vou fazer isso?" E eu comecei a escrever. Ó, você vai fazer isso tudo. Ações de inbound, de outbound, ações de vendas, ações de, assim, um marketing completo, enfim. E aí ele pegou, enrolou aquela cartolina, né? Foi embora. 2 semanas depois, ele é de Florianópolis, ele me liga: "Tudo bem? Você lembra de mim, Ronaldo?" Eu falei: "Lembro." Ele falou assim: "Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô dormindo pensando em toda a loucura que você me falou. Eu tô achando a sua ideia uma loucura. Não sei nem se faz sentido." Ele falou: "Mas eu quero fazer." Ele falou: "Mas eu não sei se eu consigo fazer sozinho. Você me ajuda?" Eu falei: "Claro." Janeiro de 24, a gente começa um trabalho. E eu em São Paulo, já ali no Alphaville, atendendo São José do Rio Preto, fui para lá durante o ano apenas 4 vezes. E nós começamos, eu falei assim: "A primeira coisa que a gente vai fazer é organizar a casa." Ficamos 6 meses organizando. Então, aqui dá para entender um pouquinho mais sobre a nossa consultoria. Implantando cultura nos departamentos, missão, visão, valores, implantando realmente, enraizando, conversando com pais, conversando com professores, conversando com os funcionários, entendendo quais são os gargalos, quais são os gaps, qual é o diagnóstico, o que precisaria melhorar, quais são os pontos ali que a gente precisaria crescer, onde estava, mudando departamentos, até o departamento financeiro, a gente mandou a pessoa do financeiro embora, contratamos um CFO, mostrando quais eram os relatórios, os dashboards, o que a gente precisava que fosse entregue, como seria entregue, fazendo o OBZ, o orçamento base zero, olhando linha a linha o que precisava ser cortado, e começou uma movimentação. E aquele local, São José do Rio Preto, começou a falar assim: "Tem alguma coisa acontecendo ali na Invictus. Tipo o que está acontecendo no TS, tem alguma coisa ali?" Tem alguma coisa na Invictus. E eu lembro que a diretora chegou e falou assim: "Você está querendo agora colocar um departamento comercial dentro do colégio? Não existe isso."
Porque em todos os lugares, no colégio que você vai, a secretária, né, ou a secretaria, ou a coordenadora que mostra todo o colégio. Não existe departamento comercial dentro de um colégio. Eu falei, que delícia que não existe. Vai Eu existir, tem que adoro. existir. É por isso que vai existir. E nós montamos departamento de matrícula, rematrícula, parcerias, porque eu falo que as pessoas acham que vendas é só a ligação ou tráfego pago, mas existem mais de 25 canais de vendas. E as pessoas, elas não estão cientes disso, elas não entendem sobre isso. Nós montamos ali os departamentos e quando foi em maio, ali 5 meses depois, eu estava em Florianópolis, na casa do Ronaldo e da Ana, e eu falei, bom, a gente começou a organizar a casa, né? Agora os departamentos, que isso é o implantar o processo, passo a passo, funil de vendas, mas não só de vendas, mas como todo. Encantamento do cliente, atendimento, abordagem, tudo. E eu falei, agora chegou o momento da gente começar aquilo que eu te falei em outubro do ano passado. Precisava organizar a casa. Outra coisa bem importante, que eu acho que vai ser bom para o público. O colégio, ele queria atender o público AA. E eles queriam ser premium. E quando eu comecei a fazer todo o diagnóstico, Renan, eu conversei com eles e falei assim, vocês não vão conseguir aquilo que vocês querem. Ser premium. Para entregar ou para cobrar um valor de VIP, de premium, você precisa ser. E o cenário é o quê? Eu preciso mandar 96 colaboradores embora, contratar, porque você precisa ser bilíngue para isso. A gente vai para um outro nível, sim, só que não vai valer a pena. Não vale a pena financeiramente falando. Uhum. Só que também o seu público não é o D. O seu público é ali, é o B, B+. Esse é seu público-alvo. Vamos entender essa persona. Vamos entender. E muitas vezes, sabe o que eu vejo, Renan? As pessoas vendendo para a pessoa errada. Uhum. Não é que o seu produto é caro. Ah, poxa, as pessoas elas estão só querendo desconto daquilo que eu tenho. Toda hora desconto. Meu produto tá caro. O seu produto muitas vezes não é caro. Você só está no público Uhum. errado. Você só está batendo no Tem uma, público errado. pegando um gancho no que você tá falando, né? Tem uma regrinha que eu uso sempre aqui. Não é uma besteira, tá? Mas a regra do PUM. Que, na verdade, a galera... O que é o PUM, né? Produto, oferta e mercado, tá? Quando começa a dar alguma coisa errada, o que o empresário ele quer fazer? Ele quer mexer no produto. E, na verdade, na maioria das vezes, a maioria das empresas tem um produto bom. O que ele precisa mexer? Ou no mercado que ele está atingindo, ou na oferta que o mercado está vendo. Então, o cara perde um tempão trazendo inovação pro produto dele, ele perde um tempão trazendo um monte de coisa que às vezes não faz nem sentido e não vai ofertar, e não melhora a sua oferta, e não atinge um mercado novo. Cara, não vai vender mais se melhorou o produto. E aquele lance que a galera fala até hoje, que o melhor jeito de vender é o de boca em boca. Cara, desculpa, mas você tá velho. Porque o mercado mudou muito. E pegando mais um ganchinho, em novembro eu tava lá no Cape, né? Que é onde a gente tem a nossa sede hoje, uma outra sede, né, do TS. E aí um empresário, e lá eu fiquei me sentindo famoso, sabe? Porque como os anúncios estão todos voltados pra lá, eu tava no restaurante, o pessoal passava, pedia pra tirar foto e não sei o A quê. Eu falei, celebridade, né? nossa, gente, desculpa. Né? Aí, o que aconteceu? E aí eu tava no restaurante, assim, passou uma pessoa, né? E falou, cara, você não é o Renan? Eu falei, sou, cara, te acompanho, vocês vendem muito e tal. E aí, beleza. Aí o cara foi embora. Aí ele falou que tinha uma companhia lá e tal. Eu falei, cara, mas você já é cliente do TS? Ele falou assim, ainda não, né? Tô num nível um pouquinho acima. Aí passou outro cara, também pediu uma foto. E aí depois essa pessoa entrou em contato comigo, querendo almoçar comigo lá. Beleza? E eu fui almoçar. E esse cara, ele fatura. Lá ele tem uma empresa voltada à área de construção. Uhum. E ele fatura mais ou menos 2 milhões de dólares mês. Cara, muito simples, muito gente boa. E ele me falou quanto ele estava investindo em tráfego pago. Ele me falou um pouquinho do time comercial dele. E aí eu fiz uma pergunta brutal. A pergunta foi o seguinte: cara, quantos canais de aquisição você tem?
Ele falou assim, não, cara, eu só tô no tráfego. E faturando tudo isso. É. Aí eu falei assim, né? Ele queria me contratar para organizar o time comercial dele. E eu nem faço isso. Uhum. Eu nem faço. Aí ele foi, ele fatura bem. E eu falei o seguinte, cara, eu não faço isso, eu vou abrir uma exceção. Mas eu quero um contrato de 6 meses e eu preciso de $20.000 mês para estruturar o seu time comercial. E ele engasgou, né? Porque ele falou assim, cara, não tem ninguém dentro da minha empresa que ganha esse valor. E eu falei assim, cara, eu tenho certeza que eu tô te falando. Porque o cara, ele já paga propaganda em televisão. Uhum. Ele já tem um monte de caminhonete envelopada e tudo mais. Só que o time comercial é aquele negócio. Você não sabe nem quanto custa o lead, nem quanto, Sim. nem nada e tal. Isso eu faço, é meu café da manhã. E eu peguei e falei assim, cara, eu tenho certeza que eu vou te ajudar a bater suas metas. E eu não faço promessa falsa. Uhum. Por quê? Porque imagina um cara faturando $2 milhões, colocando quase $100.000 de anúncio. Beleza? Uma que eu faria ele economizar pra caramba em anúncio. Aí eu falei assim, cara, eu tenho certeza que com social selling eu aumento pelo menos 10% das suas vendas. Aí eu falei, mas o que é social selling, né? Cara, simplesmente é você montar um time e vai se relacionar no Instagram com as pessoas. Por fim, ele não me contratou. Uhum. E eu não fui atrás dele. Porque eu não faço esse tipo de serviço e eu tenho certeza absoluta Do resultado, né? do resultado. E agora, se ele vier atrás de mim, já não é mais esse valor. Porque eu tava numa condição especial. O que eu tô querendo dizer? Talvez o empresário que esteja vendo a gente, ele tá vendado. Qual foi a primeira coisa que eu falei pra você hoje, na hora que você chegou? Eu tenho zero vaidade, zero ego. Eu só quero enxergar talvez algo que eu não tô enxergando. E às vezes o empresário ele fica numa briga de ego com ele mesmo, de não querer, é, sei lá, mostrar a verdade. Cara, eu não tenho nenhuma vergonha de falar. Hoje eu passei numa mesa ali, agora já são quase 5 horas da tarde, a gente tá falando algo de 3 horas atrás. Pode ser que tenha mudado completamente o cenário até agora, porque vendas é isso. Uhum. E quem vende todo dia sabe o que eu tô falando. Mas eu passei numa mesa e olhei na televisão e tinha 0 reuniões agendadas. Aí eu falei, na minha cabeça cara, ou travou a televisão, Prefiro acreditar nisso, né? prefiro acreditar nisso, ou tô com algum problema no nossa campanha, ou tá sendo um dia ruim. Uhum. Só que, qual que é o grande trunfo? Talvez só seja um dia ruim. Mas para a maioria dos empresários, todo dia é um dia ruim. Sim. E isso é algo que a gente precisa levar em consideração. E a gente tá falando nos bastidores aqui agora. A galera precisa aprender a observar quem faz. Ah, mas o fulano cobrou tanto. Mas o fulano não passou pelo processo. Sim. O fulano não traz toda essa expertise, né? Mas, agora eu vou voltar a uma pergunta muito boa com todo esse contexto para você, que você falou sobre curva ABC. Qual que é um impacto de um processo comercial bem estruturado dentro de um ecossistema? O resultado disso, né? Qual que é o O resultado? resultado. Porque eu tô falando de canais de aquisição, a gente tá falando sobre prospecção ativa, a gente abordou, falou que você começou com isso. E às Uhum. vezes tem uma pessoa aqui dentro do meu ecossistema que tem que fazer 130 ligações para agendar uma reunião. Uhum. E não é incomum. Só que imagina você, e aí
A Débora vai complementar. Imagina você que está vendo esse vídeo, tendo um time com uma meta, se é 200 e 130 ligação a métrica para agendar uma reunião. E não existe quem faça hoje, tá? Hoje é muito difícil uma empresa ter alguém que você fala 20 ligações e fala, meu Deus, como assim? Entende? E aí, imagina você sabendo disso e você tem a meta daquela pessoa de 260 ligações por dia. O que eu quero dizer? Cara, você tem a possibilidade de trazer, com um único entendimento de um canal, você tem a possibilidade de trazer 2 reuniões por dia pro seu negócio. Ou 2 pessoas querendo conhecer seu produto. Sim. Então, qual é o impacto de uma estrutura comercial, do trabalho da Débora que você acaba fazendo isso? Qual que é o impacto disso na vida de uma empresa, na saúde de uma empresa? Porque as pessoas, é igual você anda pra rua, não, eu sou vendedor. Não, cara, você vende. Às vezes você tira pedido. Uhum. Você sabe o que é um time comercial estruturado? Eu tenho dúvida se o meu é. Tô falando sério. Mas o que é o impacto disso? É porque as pessoas colocam. Isso acontece muito aqui na agência, viu, Débora? Uhum. A gente faz um trabalho excepcional de campanha, de projeto, de estrutura digital. E quem recebe o lead? Quem que recebe o lead? Então, meu sobrinho tá cuidando disso pra mim. Não vai vender, cara. Sim. Você faz cadência, você faz follow-up, o cara não E te aí fala que o atendeu. marketing não deu certo, né? Exatamente. Olha só que interessante, né? Qual é o resultado de tudo isso, né? Lembra que eu te falei do empresário que estava perdendo 450 mil mês, né? Isso é bom, é o final dessa conversa. 450 mil, já tinha colocado 9 milhões e meio. E por que a gente primeiro foi organizar a casa? Porque não adianta você vender se você não sabe entregar. Não adianta você vender porque você vai vender uma vez só. Uhum. Então, é vender com consciência. É vender com organização. Ah, eu preciso agora contratar a super empresa de marketing, vou colocar o TS aqui dentro. Ele não vai fazer milagre se você não tiver dentro da tua empresa um comercial pronto para receber toda a quantidade de lead que ele vai te trazer. Então, uma coisa complementa a outra. A gente teve que estruturar departamentos para poder receber o lead, para poder receber o cliente presencialmente pelo WhatsApp, pelo CRM, de todas as formas. Por quê? Sabe Se que a galera você sabe o que é CRM? CRM, os médicos falaram, eu tenho. Tava falando para médico, quem tem CRM? Eu A gente tenho. tem. Opa! Não, gente. É o que? É um sistema de relacionamento com o cliente. O que você mais tem de valioso dentro da tua empresa são os clientes. Então, quando você tem dentro da sua empresa clientes que você não tem contato, não tem telefone, não tem nome, não sabe quando ele comprou, não sabe quando ele foi na tua empresa, você não tem uma empresa. Você não tem uma empresa. Mas, Débora, eu tenho alguns clientes no WhatsApp e o WhatsApp do vendedor, ele vai embora e leva, tá? Você não tem uma empresa. Ruim essa, hein? É ruim essa, hein? ruim. Bem ruim. Dorme com essa, que o cara que tá assistindo esse podcast, meu Deus, preciso pegar um WhatsApp da minha empresa. Tá ruim, Deixa eu cara. pegar o controle, Mas né? o que conforta Deixa você eu é que pegar todo o mundo já controle. passou por isso, viu? Exatamente, exatamente. É necessário. Porque se a gente está falando, Renan, que vendas é relacionamento, por que você está ligando para o seu cliente só na hora de fechar a meta? Venda é relacionamento. Então você precisa, sim, lembrar quando é aniversário dele, você precisa se relacionar. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Débora, sabe qual é o meu estágio de vendas agora? Antes eu ligava, fazia um monte de contato, agora o meu estágio de venda, sabe quando eu vendo? Jogando golfe, jantando Coisa e boa. fazendo contato. Chama eu. Ele falou no kart, ele falou, é ali que eu vendo, é ali que eu fecho o negócio. Por quê? Porque vendas é relacionamento. Então, e tem canais. Então, tem vendas internas, tem vendas externas, que a gente chama de inside sales, que é o interno. Tem o tráfego pago, tem formas de inbound. O que é inbound marketing, gente? São ações, que é isso que a gente começou a fazer lá. Vamos fazer o inbound dentro agora do colégio? O inbound é o quê? Ações que você faz dentro da internet. Então, vamos trabalhar rede social, não tem só Instagram. Tem Instagram, tem YouTube, tem TikTok. E engraçado, as pessoas falam, não, eu não quero TikTok. TikTok é a dancinha, né? E eu não quero isso. Eu falo, meu amigo, você está desatualizado. Deixa eu te falar que o TikTok é o novo Google. Deixa eu te falar que hoje o TikTok é a plataforma, é o local onde as pessoas começam a pesquisar o seu produto com profundidade. Nós fomos para a Itália agora.
E a gente pesquisando alguns restaurantes, a minha filha, no Google, ele vai te trazer o que? Ah, o restaurante bacana, qual é a nota, tal, e tá tudo certo. Isso é muito bom. Google é excelente e é necessário. No TikTok, ele vai te mostrar qual é o cardápio, se o local é bom. Ele começa a mostrar a experiência, isso que virou o TikTok, virou o novo Google num formato de experiência. Ele te mostra, olha se é caro, se não é caro, olha o que tem no cardápio, olha o espaço, se o atendimento é bom, se a poltrona é gostosa. É isso que ele vai te mostrar. Então, se você tem um produto ou um serviço para você demonstrar, o TikTok é maravilhoso. Então, é você saber, né, nessa parte de embalde, o que que eu utilizo. O YouTube é educação. É para onde você quer educar o seu público. A gente estava atendendo uma empresa que é uma empresa de construção e eles trabalham com aquele material de isopor para poder fazer, né, toda a construção, que, né, aqui não é tão conhecido, mas Sim. lá fora, né? E e aí, o que que precisa? Precisa levar para o YouTube para que as pessoas possam entender que não é um isopor, né? E sim ali algo que é a prova de furacão, antitérmico e tudo mais. Então, assim, é você educar o seu público quando ele tem baixa consciência, ou seja, ele não entende daquilo que você tem. Tudo na parte de embalde, podcast, aonde eleva a sua autoridade. Eu falo para os empresários, dá a cara, mostra quem você é, mostra a tua empresa, isso cresce a autoridade. A autoridade vende. A autoridade faz com que as pessoas desejem você. E é isso tudo que a gente começou a fazer lá. Aí a gente foi para a parte de outbound marketing, que é o que? Fora da internet. Anúncios. Anúncios que eu falo em relação ao quê? Fizemos flyers, spot de rádio, porque naquele lugar, Funciona. Renan, funciona. Aquele interior precisava ter o spot de rádio para que aqueles pais pudessem ouvir. Começamos a montar um departamento de parceria, onde iam até as empresas para poder falar com os departamentos de RH e fazer parcerias com o RH para que aqueles pais pudessem levar os alunos para dentro do colégio. Muito bom essa. Então, ou seja, vamos usar todos os canais que nós temos? Para que você vai ficar só na bolha? Usa tudo que cada está na tua uma mão. Imagina cada pessoa cuidando de um canal. Exatamente, é esse o ponto. Cada um cuidando de um canal, cada um cuidando de uma segmentação e não achando que é tudo igual. O problema do empresário é que ele trata tudo igual. Ele acha que o cliente vai chegar tudo igual e não funciona dessa forma. Não funciona. Fizemos outdoor, fizemos painel digital, fizemos comercial para Band. Comercial para Band. E aí eu montei um projeto de 21 páginas, chamada Geração Invictus. Tinha um slogan onde empreendedores crescem, onde líderes nascem, empreendedores crescem. E montei toda a metodologia de como iam ser aqueles 5 pilares que eu tinha falado lá atrás. E aí, olha só, o pulo do gato. Eles falaram, agora tá pronto, que a gente ia vender para começar em 2025, vamos chamar os pais e mostrar para eles esse novo projeto, essa nova cara da Invictus de empreendedorismo. Eu falei, chamar os pais? Ele falou, vamos chamar. Eu falei, meu amigo, você já ouviu falar em buzz marketing, em burburinho? Aí ele, caramba, mas como que é isso daí? Eu falei, meu amor, sabe qual é o problema das empresas? Às vezes ela tem um grande produto e ela vai lançar um preço, ou ela vai lançar um novo produto, ou ela vai mudar qualquer coisa. E ela fala, oi, tudo bem? Olha aqui um novo preço. Olha aqui um novo produto. Ela não faz o burburinho. Ela não deixa o coração aquecido, sabe? Ela não traz aquilo do tipo assim, gerar o gatilho da curiosidade. O gatilho da antecipação. Meu Deus, o que está acontecendo? Isso faz comprar. Você gosta de Marvel? Um pouco? Um pouco. Em casa, né, as crianças, o meu marido, o que acontece? Lá em São Não sei Paulo se eu tem não muito gosto, isso. eu com criança pequena não tenho tempo de assistir, Né? brincadeira. Tá na galinha pintadinha, né? Exatamente. E lá, a Marvel é o quê? O que acontece? A Marvel, ela lança o filme e quando acaba, ninguém sai do cinema lá em São Paulo. Por quê? Porque é depois do pós-crédito que vai mostrar aquilo que vai lançar daqui a um ano. Por que ele faz isso? O seu coraçãozinho já ficar, vai ter o novo e você já querer. Por que o iPhone, a Apple vai lançar um novo iPhone? Ele não fala, tá aqui, olha, o novo iPhone. Não, começa meses antes lançando o Buzz Marketing, lançando o burburinho. Eu acho que vão ser 3 câmeras, eu acho que vai ser 4. Nossa, será que ele mais fino, maior, como que vai ser? Todo mundo falando isso, às vezes é pago, tá?
Esse burburinho é pago para cada um gerar uma coisa, para você ficar tão curioso que quando lança, faz uma fila gigante para pagar R$ 18.000 num celular e você vem me falar que seu cliente não tem dinheiro. Você que não sabe fazer o trabalho, querido. É. E aí você fala, ai, mas meu cliente achou caro. Claro que ele achou caro. Porque preço é o que você paga e valor é o que você leva para casa, você não gerou valor. Quando o seu cliente pedir desconto, é porque você não está sabendo gerar valor. Pediu desconto, não gera valor. Quem que tem coragem de vai comprar um iPhone e pede desconto? Não pede. Não pede, mesmo sendo um valor enorme. Tem vergonha de pedir desconto. Será que o meu produto, o seu produto, tá nesse nível? Entende? E foi isso que a gente começou a gerar, Renan. E eu fiz um convite secreto para os pais. Nesse convite secreto, a gente não falava o que era, mas era um comunicado. Ninguém ia em reunião, né? Quando eles chegaram, primeira sexta-feira de 2024, em outubro, quando eles chegaram nesse local, eles só foram por curiosos, tá? Só foram porque, de tipo, o que está acontecendo? Eu quero fazer parte. Olha isso, Renan. E o brasileiro é muito assim. Shopping em São Paulo funciona mais ou menos assim. Uma loja linda, maravilhosa, linda, vazia. E do lado uma loja não tão bonita, mas lotada. A pessoa entra na fila e fala, ela tá na fila, fala, pra que é essa fila? Ela não sabe nem o que é, mas é por quê? Por causa da curiosidade de estar lá. E eles começaram aí, quando chegaram lá, achando que era uma reunião escolar, Renan, era uma imersão, com fumaça, com um palestrante, com música. E eles falaram, o que está acontecendo aqui? E eu apresentei todo o projeto ali do Geração Invictus em forma de pitch. E a gente teve uma adesão muito, muito exponencial, a ponto de um dos pais que era médico levantou e falou assim: gente, deixa eu falar uma coisa. O que vocês vão entregar para o meu filho, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse aprendido isso na idade do meu filho, hoje eu seria um médico muito melhor. Porque eu sou muito bom tecnicamente, mas eu não sei fazer gestão. E tudo que vocês vão ensinar meu filho para a vida. Aí um outro começou a levantar, a falar também, até que um falou o seguinte: olha, eu acho até que vocês deveriam fazer o Geração Invictus versus pais, para poder ensinar pra gente. E eu falo que a gente não perde oportunidade, né? No próximo mês, 30 de novembro, estávamos nós fazendo Geração Invictus versus pais para 450 empresários e pais mostrando como que eles fazem gestão de empresa. Voltando para esse dia da Que bonito isso, inauguração, parabéns. voltando para esse dia da inauguração, passado 2 semanas, volto eu para São Paulo. Ronaldo me liga. Dé, você não vai acreditar, estão querendo comprar o colégio. Falei, sério? Porque tava um burburinho na cidade, tava uma coisa louca. Falei, segura e não vende. Aí ele, ai, meu coração. Ai, meu Deus do céu. Passado mais uma semana, Dé, estão querendo comprar o colégio. Ai, meu Deus do céu. Passou mais uma semana, Dé, a Ângulo ligou. Ela não quer o colégio, ela quer o seu projeto. Falei, tá ficando bom, segura e não vende. Aí ele, meu, eu vou morrer. Quando chega começo de dezembro, eles assinam com, sabe quem que é Carol Pfeiffer do Shark Tanks? Uhum. Carol Pfeiffer do Shark Tanks ficou sabendo todo esse movimento, todo esse negócio e assina uma semana antes do Natal. Estou eu com a Carol, ela estava na Áustria, na Áustria a gente estava ali em call, e ela me explica tudo o que aconteceu durante esse ano, como que você fez isso, porque daí começou matrículas, começou o colégio crescer, começou várias coisas. Ela falou, me ensina, me explica o que foi feito, eu expliquei com detalhe tudo, ela pega o meu projeto, junta com o que ela já tinha, e 20 de janeiro do ano passado, a gente inaugura o primeiro colégio Shark School Teens em São José do Rio Preto. E agora a Carol vendendo franquia para o Brasil inteiro. Que loucura. Vamos abrir Esse um é o colégio resultado. desse aqui. Esse é o resultado quando um empresário olha para a empresa dele e faz o que precisa ser feito. Muito bom isso, parabéns. Legal, que aula, hein, gente? Esse é um Que pouco da aula. consultoria ali pra Que gente, da né? hora. Muito bem. Precisamos trazer a Débora aqui pro TS, viu? Ó, Renan. só pegando um gancho no que você tá falando aqui, e pra gente já ir também pros finais aqui, eu queria falar uma coisa pra você que tá vendo esse podcast, né? Que é o seguinte.
eu vinha vindo pro TS, a gente saiu do almoço, eu vinha vindo pra cá, e eu falava, às vezes eu me questiono, sinceramente, como eu cheguei onde eu cheguei tão rápido, tá? E uma coisa, Deus falou no meu coração hoje vindo pra cá. Eu consegui romper a barreira de ter muito conceitos e conhecimentos na nossa cabeça e ser maravilhoso na teoria e na prática não funcionar. O que que o Renan é hoje, sabe? O Renan, ele é esse cara que ele executa as coisas, ele vive exatamente aquilo que tá na cabeça dele. Uhum. E por que que eu tô compartilhando isso aqui? Porque eu vejo que você também faz isso, você segue seu coração, você vai adiante, você tem boas ideias e consegue executar. E na maioria das vezes, os empresários, num contexto geral, eles não são ruins de teoria, sabia? Uhum. Mas eles têm uma dificuldade brutal Com a de prática. com a prática. Por medo de errar, por medo de tomar prejuízo. Mas não existe prejuízo que seja tão grande do que você se manter na mesma forma que você está. Então as pessoas veem o que eu ganhei até aqui. E eu já enriqueci, eu já construí um patrimônio legal, eu já fiz bastante coisa. Mas eu perdi muito para chegar até aqui. Porque eu decidi não ser um cara de boas teorias, mas de muitas melhores práticas. Isso muda completamente. E o que você está me falando, né? Vou dar um pequeno exemplo. E isso talvez pode virar uma chave para você. Eu e minha esposa, a gente tinha como base não ter ninguém para nos ajudar com as meninas. E a gente decidiu mudar de ideia e a gente decidiu trazer uma pessoa. E eu falei assim para essa pessoa, né? Eu falei que tinha que ser uma pessoa muito capacitada, que provavelmente eu tiraria ela de uma escola, Uhum. porque eu não queria uma babá. Eu queria alguém que exercesse algo de extrema importância na minha vida, que é compor a educação dos meus filhos. Só que uma decisão dessa, na teoria é bonito, não é? Mas quando você vai para esse viés, cara, você tem a opção de contratar uma babá e pagar talvez bem mais barato, de achar uma menina por aí, colocar ela para te ajudar e ela vai ficar super feliz, mas vai sentar no chão e você tem a possibilidade de contratar uma professora e colocar dentro da sua casa. E eu decidi escolher uma professora, né? E ontem, que ela começou essa semana em casa, ela tá super feliz por respirar esse lifestyle do TS, por respirar estar ali dentro da minha família e tal. E eu tive o privilégio de falar para ela que ela talvez era uma das pessoas mais importantes do meu ecossistema, porque ela estava cuidando do meu bem mais precioso. E se ela sabia o que eu achava isso dela, que eu porque ela estaria ali e tal. E olha só que legal. As minhas filhas compõem um império chamado TS. E a minha energia para jogar essa responsabilidade nas costas delas, né? E ela precisa ser tão grande quanto qualquer outra coisa. Porque, ao meu ver, como pai cristão, eu posso errar de várias frentes. Posso quebrar uma empresa, eu posso dar um monte de coisa errada. Mas eu não quero errar com as minhas filhas, sabe? Eu não quero chegar ao ponto de elas falarem assim, nossa, meu pai não estava presente. Não, eu sou muito presente. Eu não abro mão disso por nada, sabe? E por que que eu tô falando tudo isso? Porque talvez todo futuro maravilhoso que você teria a possibilidade de viver, ele está diretamente atrelado com os passos que você não tem coragem de dar.
com o dinheiro que você não quer dispor, com... Cara, olha que maravilhoso. Eu tenho uma professora dentro da minha casa que brinca com a minha filha e ontem eu tive o privilégio de falar pra ela, eu quero que todos os dias, porque eu posso cobrar tarefas dela. E eu quero trazer tarefas cristãs pro meu lar. Eu quero falar de Deus. Eu quero que use a Bíblia como teorias. Eu já dei uma tarefa de empreendedorismo pra ela. Aí ela ficou assustada. Não, empreendedorismo, como isso? Eu falei, cara, primeiro, deixa que eu desenho. Você vai fazer trufa com a Alice aqui em casa e você vai lá na empresa vender. Imagina esse viver o extraordinário que eu vivo hoje, né? E que muitas pessoas que você conhece vivem, tem a ver com a ousadia, tem a ver com a coragem, tem a ver com escolher pagar mais, mesmo quando seria bem mais fácil pagar menos. E talvez, né, e um insight poderoso, talvez tudo que você viu hoje, Débora, aqui, é fruto das decisões de não escolher o caminho mais fácil, mas escolher o caminho que geraria mais resultado, o caminho que de fato faria a gente chegar numa posição melhor. Então, o que eu desejo pros empresários é que eles tenham essa percepção. Cara, vai por mim, porque sua vida não é uma bosta por acaso. Sua vida é uma bosta por dezenas de decisões Ou pela falta dela. todos os dias. Cara, sua empresa não vende o tanto que ela poderia vender porque você é uma vítima. Não, é porque você não sabe coisa, é porque você não se aproxima de pessoas, é porque você não toma as decisões que você precisa tomar. Ah, mas eu não sei quais são. Vai conversar com alguém que te ajuda com isso. Então, levando esse papo pra você, eu percebo que você é uma mulher que não tem medo de tomar decisões. Renan, eu aprendi a não ter medo. Eu era um pouco de. Eu sempre fui ousada, mas com, sabe, aquele pezinho, aquele medo um pouco. E a partir do momento. É tão poderoso o que você está falando, porque a partir do momento que a gente pegou e falou assim: quer saber? Eu vou começar a ser mais ousado. Eu vou começar a buscar coisas diferentes, a não esperar. O problema do empresário é o quê? É muito conhecimento e pouca prática. É a obesidade cerebral. Ele não fica sem buscar, ele vai em imersões, em palestra, em treinamento, lê livro, mas é muita teoria. Mas ele acha que é É muita aquilo que vai resolver a teoria. vida dele. Exato. É muita teoria, é muito medo. Sabe o que mudou para mim? Mudou para mim a partir do momento que eu comecei eu queria palestrar, eu queria fazer eventos. Só que sabe o que mudou? Quando eu parei de querer estar em palcos e palestrar, e eu fui fazer o meu próprio evento. Quando eu passei a ser produtora dos meus próprios Isso é eventos, isso bonito. mudou. Mudou total. Porque eu não estava mais no palco. Eu falei, você quer saber? Renan, quando foi em 2021, um dia eu estava tendo uma DR com Deus, tá? Uma discussão ali com Deus. E eu brincando com Deus, eu falei assim, brincando não, tava brava mesmo. Eu falei assim, Deus, eu sou extremamente obediente. Uma coisa que eu sou é obediente a Ele. Só que eu preciso que o Senhor me fale o que eu tenho que fazer. Se o Senhor não falar o que eu tenho que fazer, eu não consigo entender. Mas eu sou burrinha, tá? Então fala claro. Fala claro o que eu preciso fazer. E eu lembro que eu sentei no meu sofá e eu peguei a Bíblia com raiva, sabe? Pra ler. E Renan veio assim na minha mente. O workshop. Poucas pessoas. Alphaville. Desse jeito. Eu falei, o que é isso? Aí peguei um caderno, anotei. Workshop. Poucas pessoas. Alphaville. Aí eu falei, tá. E eu era daquela pessoa que muitos empresários vão ali se encontrar, daquele que tem que estar tudo pronto para você poder fazer. Eu daria uma aula, faria uma palestra, mas eu tenho que estar a apostila pronta, a aula pronta, o tópico pronto, tudo pronto. Como que eu vou fazer para depois começar a vender, para depois divulgar, seja o que for. E ali, quando eu ouvi isso, eu peguei um caderno e eu fiz assim, ó, 1, 2, 3, 30, até 30. Eu falei, quem eu chamaria para esse workshop? Meu Deus, workshop.
E eu escrevi nomes. Falei, essa pessoa, escrevi 30 nomes. Eu falei, tá, no Alphaville, o que que eu vou ensinar? Aí eu falei, o que que as pessoas me procuram? Porque como que você encontra um negócio, ou como você encontra um tema, seja o que for? O que você sabe, qual é a habilidade que você tem e o que as pessoas procuram. Essa união é o casamento perfeito. Então, o que que as pessoas estão me procurando direto para saber, para crescer? Ah, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Coloquei 5 tópicos. Era uma quarta-feira, Renan. Peguei, mandei um WhatsApp para cada um deles e mandei escrito assim, por exemplo: Oi, Renan, tudo bem? Era um áudio, que eu gosto de áudio, não gosto nem de mensagem. Oi, Renan, tudo bem? Como que você tá? Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você consegue falar comigo por telefone, sexta-feira, às 10 horas da manhã? Aí, e todos tinham um horário, com um intervalo de 30 minutos cada. E aí eu recebi as respostas do tipo: claro, não, pode marcar. Outro, não, tudo bem, mas é sobre o quê? Me fala, me fala o que que é. Ó o gatilho da curiosidade, né? Sexta-feira, Renan, todas as 30 pessoas com intervalo de 30 minutos. Renan, como que você tá, meu querido? Eu tô bem, como você tá? E tal, e conversando. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer um workshop no Alphaville, dia 15 de outubro, mês posterior, tá? 15 de outubro, e vai ser das 9 às 2 da tarde. E lá eu vou falar sobre esse tema, comecei a falar, esses tópicos, e eu queria saber se você gostaria de participar. Renan, assim, Dé, como que você adivinhou? Como você adivinhou que eu tava precisando disso? O outro, claro que eu vou. Sexta-feira, tá? De manhã. Claro que eu vou. Me manda. Aonde que vai ser? Vai ser no Alphaville? Onde que vai ser? Eu falei, eu não tinha nem lugar, Renan. Eu não tinha nem lugar. Eu falei, não, depois te mando o endereço, fica tranquilo, vai ser no Alphaville. Eu falei, e agora? Não era um lugar que eu ia normalmente. Aí outros, manda o link. Eu falei, meu Deus, tem que ter link, né? Caramba. Eu vendi para as 30 pessoas que eu coloquei ali. Era o valor de 597 reais. Vendi para as 30 pessoas que tinha ali. Eu falei, gente, eu tenho um workshop agora. Liguei para Mariana, que trabalhava comigo. Falei, Mari, a gente vai fazer um workshop no Alphaville. Dia 15 de outubro. Ela, quê? Ela falou, a gente conversou ontem. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Eu falei, e eu preciso de um lugar. A gente não tem um lugar. Ah, ela, mas eu nem vou para Alphaville, como que eu vou fazer isso? Eu falei, fica tranquila que vai dar tudo certo. E nós fizemos nesse dia, 15 de outubro. Fizemos num terraço do maior, um dos maiores hotéis lá, que é o Radisson, que dá para ver o Alphaville inteiro. Lindo, 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 lindo. De lá nós vendemos produtos, vendemos marketing, vendemos mentoria. Aí quando acabou, eu falei, gente, que incrível. Chamei o rapaz e falei assim, me fala uma coisa, que dia que você tem pro mês que vem? Meu time olhou já, hã? Aí ele, falou lá, falei, pode marcar, é 14 de novembro. Ela falou, meu Deus, como assim? Dezembro, aí a gente não fez, que dezembro é mais fraco. Dezembro, semana de Natal, chama meu marido. O Marcos, ele entra comigo em todas, né? Ele é o mais louco, né? E eu falei, eu quero fazer o workshop ano que vem. Ele falou, não, faz, porque tá dando certo. Eu falei, não, mas eu quero fechar 10 de uma vez. Um por mês. E eu tenho que fechar tudo de uma vez agora. O que que eu faço? Aí ele parou, acho que o coração gelou, né? Nessa hora. Parou. Aí ele falou, vai. Marquei os 10. Fizemos os 10. Só que daí o último, fizemos 9. Só que o último, ele não foi para 30, 35 pessoas. Ele foi para 150 pessoas, vindo gente de vários lugares, onde a gente começou a fazer as maiores imersões. E eu falei, esse ano é o ano de ousadia, é o ano que a gente vai jogar um jogo diferente. É onde veio o nome Furacão das Vendas, nem existia ainda esse nome, e mudou o jogo total. Começamos a fazer mastermind, colocando valores que era valor de apartamento. A gente, e agora? Fecha ou não fecha? Como assim? Como assim? Valor de apartamento, quase 200 mil reais. Como que a gente vai investir numa mentoria? Isso não faz sentido. Não faz sentido pra gente e tal. Vamos. Mudou a nossa história. Mudou a nossa história. Não, vamos para Dubai. E agora? Se a gente vai, não vai, não sei o quê. Valores exorbitantes. Mudou a nossa história. No Mastermind do Roberto Justo, eu fui a que mais vendi, sendo que eu não vendi para ninguém. Todo mundo pedindo para comprar.
mudou a história da nossa empresa, mudou a história do nosso escritório, mudou a história dos nossos clientes. Então, o que você trouxe é real. É do tipo, o que você está fazendo com a tua empresa? Com a tua empresa, nem só com a tua empresa, né, Renan? Com a tua vida, muitas vezes. E muitas vezes é a falta da clareza, é você achar que você pode sozinho. O que é uma agência? O que é uma mentoria? O que são essas empresas? É você não ter que trilhar todo um caminho, mas você encurtar ele. Ter um mentor, eu tenho 26 anos de experiência e eu tenho mentores, pô. Porque você não sabe de tudo, você sempre pode aprender mais. Então, para mim, é muito claro. E assim, Débora, mas por que você tem tanta segurança? Até essa semana me perguntaram isso. Por que você tem tanta segurança? Porque eu tenho uma promessa. E a partir do momento que eu tenho uma promessa, que eu sei como vai acabar, que eu sei aonde que Deus vai nos colocar, porque Ele já falou, não importa de como está agora. Não importa o governo que está lá, não importa se é um ano difícil, é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, vai estar difícil. Não importa nada. Porque se você sabe como vai acabar, você só tem que continuar. Você não olha para a direita, você não olha para a esquerda, você é chamado de louco. Você é chamado de louco. É louco e depois é gênio, né? Você é chamado de louco, mas você não tira o seu foco. Não tira. Mas começou. Então vai ser só coisas boas? Não. É plano de voo, né? Plano de voo, você sobe, estabiliza. Sobe, estabiliza. Vem a turbulência e é isso a vida do empresário. Agora, se você desistir, parar, não ser ousado em qualquer probleminha, meu amor, desculpa. Você não tem fé e você não ama o que você faz. Sim. Que aula, hein, gente? Que aula, hein? Bora ficar aqui o dia todo. Que aula, hein, Davi? Eita, nós. Bom, estamos indo para a reta final. Ficaria aqui o dia todo. Passou e a gente rápido, pode né? pensar Passou em gravar rápido. um outro episódio já. Aí, coisa boa. Só que agora eu vou me convidar para você me receber em Alphaville. Opa, vou adorar. Vamos Ei, lá. coisa boa, hein? A gente tá Vou combinando amar. várias coisas aqui nos bastidores, viu, gente? Pra gente organizar coisas juntos, pensar em possíveis projetos, planos, enfim. Tenho certeza que os maiores beneficiários que falam dessas decisões serão vocês que estão nos acompanhando aí. E aí eu queria uma última pergunta, posso ou não? Opa, Acho que eu não vou espero fazer que eu não. saiba, Deixa né, quieto, vai. responder. Faço só no próximo episódio. Meu Deus. Ó o gatilho, ó o gatilho. Eita, lá. É o seguinte. Uma pergunta boa. Você tem 2 filhos, né? Uhum. A pergunta é, pra gente encerrar e pra ser um ensinamento pra todo mundo. Com tudo isso, o que principalmente você quer que os seus filhos lembrem de você? Do que você quer ser lembrada por eles? A mulher de fé. Uma mulher de fé. Amém. É isso. Muito bonito isso. Porque isso traz todo o resto. Traz todo o resto. Uma mulher de fé, ela é posicionada. E ela traz todo o resto. Ela traz o sustento, ela traz tudo. Amém, Isso. parabéns. E deixa um recado dessa mulher de fé para os seus filhos e para as pessoas que estão vendo a gente. Pensado. Algo que eu gosto muito, eu acho que marcou muito pra gente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para você. Um futuro certo, cheio de esperança e paz. Ele te ama. Honre isso. É isso. Amém. Muito bom. Tamo junto, minha amiga. Amém. Que podcast foi esse, hein?
E é isso. Se você quiser acompanhar a Débora, como que te encontra, Débora, depois dessa agora? Agora tá todo mundo emocionado. Como é que faz pra encontrar você? Era pra ser assim. Mas, bom, né, vai ser um orgulho ter você nos acompanhando. No Instagram estamos com @deborasantos.furacão e vai ser um prazer. E você, como o Renan, né, diz, você não tem desculpa para você não aprender, para você não avançar. São dicas gratuitas, não é só de pagar, não, mas são dicas gratuitas, são dia a dia. E é você que vai escolher o que você vai se alimentar. Aquilo que você colocar na tua mente, nos seus ouvidos, aquilo que você olhar é aquilo que vai alimentar o seu coração. Então, aprenda a fazer boas escolhas. Show. Inclusive, para você que assistiu esse podcast até aqui, talvez, olha só como você está sendo limitado. E eu preciso falar com toda honestidade e transparência com você. Você chegou até aqui e não compartilhou esse vídeo e não se inscreveu no canal. Se você ainda está com dificuldade para se inscrever num canal, você imagina para dar passos mais ousados. Então, são pequenos gestos, são pequenos olhares que você dá para sua esposa, pequenos olhares que você faz com a sua filha, pequenos movimentos dentro do seu ecossistema que geram grandes resultados. E para nós é muito importante que você faça isso, porque a gente continua com esse trabalho. Tudo bem? Então, eu gostaria de te agradecer aqui, Débora. Foi muito legal, foi muito melhor do que eu esperava. Foi muito maravilhoso te receber aqui. Eu quero que você se sinta na sua casa. Quero que você se sinta amada, acolhida. E as portas estão sempre abertas. Muito obrigada. Um abraço especial também nesse podcast. Não tem como, pra mãe do Davi, né? É verdade. Maravilhosa. Coisa boa! Verdade, verdade. De pessoas como vocês, desde do líder, desde aquele que teve a ideia de realizar tudo isso, né? Como também todos que trabalham, até aquele que cuida da parte da limpeza, da organização. Todo ser humano é usado para abençoar a sua vida. Amém. Isso, Amém. né? Principalmente porque Deus sempre está sendo reverenciado. Pessoas que fazem a diferença nesse mundo, nessa terra, porque tem Cristo como o mentor, o primeiro mentor. E aí é tudo isso daqui que a gente vê. Amém. Né? Coisas que nos surpreendem. Né? Eu posso dizer que eu aprendi com vocês dois e eu estou levando lá para Jundiaí, para casa da minha Eita, filha, coisa boa! para eu vivenciar o que eu aprendi. Um dia eu vou testificar do que eu aprendi da parte da Débora e da tua parte, Renan. E Amém. vou viver lá mais ainda, gostosamente, com as minhas duas netas, com a Eleonora, que é um milagre de Deus, e a Esther. E eu tenho agora já para ensinar, por isso que é bom, né? Amém. Ouvir, participar, Aprendi. né? Muito bom. E realmente receber, né, com o coração, todo esse aprendizado, sabe? Olha, se eu não soubesse vender nada, eu já podia dizer que eu já Não é um furacão, mas é um tornadinho. Boa. Sobre os códigos de venda. Mas assim, nossa, ó. Pancada hoje foi eu seca. pegaria o que já pra vender. Boa. Foi Boa. picado. Muito E, Renan, obrigado. Muito obrigado, tá? Muito obrigada. Parabéns. Não deixa que nada te pare, amigo. Nada, 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 nada. Tamo junto, Porque para onde você vai ser algo muito grande. Que Deus Obrigado. abençoe Amém. muito, muito. E que você cada vez mais possa ser referência nesse mundo que precisa tanto das suas palavras, que precisa tanto da tua empresa, né? Tantas famílias aqui que eu vi sendo abençoada pela sua empresa. E se você precisa de uma agência, por favor, tá? Tá aqui a referência. Amém, obrigado. Tamo junto. E é isso, galera. Sintam-se amados e acolhidos aí por mais um podcast e a gente se vê no próximo TSCast. É isso, fiquem com Deus. Tchau.